Olá pessoal, aqui é o professor Rafael e nessa primeira aula da segunda unidade desse material de apoio para os nossos alunos, a gente vai falar sobre gestão ambiental. Vamos contextualizar a gestão ambiental no tempo, vamos apresentar alguns instrumentos de gestão ambiental que não seja a ISO 14001, né? E no material seguinte, nos vídeos seguintes, nós vamos apresentar essa norma, destrinchar essa norma, os seus requisitos e verificar como é que esse instrumento pode ajudar a melhorar o desempenho ambiental das organizações. Bom, então vamos lá para a nossa aula, né? Tchau. Bom, então essa é a nossa primeira aula sobre gestão ambiental. A gente tem alguns objetivos para tratá-la. O primeiro objetivo é compreender como ocorre a gestão ambiental nas empresas, depois analisar os elementos de um SGA, um Sistema de Gestão Ambiental, e explicar sua aplicação nas empresas e reconhecer a importância do SMS, né? Saúde, meio ambiente e segurança. Como primeira etapa, a gente vai falar aqui sobre a evolução da questão ambiental dentro da empresa. Bom, no início, as empresas como é que abordavam a questão ambiental? Bom, abordava que o meio ambiente era como se fosse uma fonte ilimitada de recursos. Toda a matéria-prima que pudesse ser retirada do meio ambiente, ela podia ser automaticamente se regenerava e os resíduos que fossem dispostos lá na natureza, elas se autodepuravam automaticamente. No início tudo bem, mas com a evolução, com o aumento populacional, as demandas foram aumentando, então começou a haver uma grande degradação e uma grande poluição ambiental. Passamos então para a segunda etapa, que é o do controle da poluição. O que é esse controle da poluição? É a intervenção do poder público na definição dos parâmetros de qualidade ambiental, ou seja, a quantidade máxima de poluentes que as empresas poderiam dispor lá, corpos receptores. Então, com a quantidade de emissões atmosféricas, de poluentes de emissões atmosféricas no rio, ou na questão de definir o que era resíduo perigoso ou não. Nesse contexto, as empresas tiveram que investir pesado em equipamentos, em mão de obra, em tecnologias, para reduzir toda a gama, todo o potencial poluidor dos seus resíduos. E isso passa para a terceira etapa, que é a prevenção da poluição. Notou-se que investir bastante em tecnologias para controlar, reduzir a carga, era dispendioso e muito mais prático, mais econômico de tratar isso na fonte, trabalhar onde está sendo gerado o resíduo, o problema, e tentar minimizar isso, porque lá no fundo, no final, já não poderia se fazer mais nada. Então, a prevenção da poluição é cuidar, minimizar, evitar a geração de poluentes. E, atualmente, a etapa que vivemos hoje, que é o do desenvolvimento sustentável, é a parte estratégica, é internalizar a questão ambiental como uma postura dentro do planejamento estratégico da empresa. Então, o professor João Carlos Labieri, ele sintetiza bem essa evolução da questão ambiental, falando do controle ambiental, depois que é implementado todos os parâmetros de qualidade ambiental e dos resíduos, né, onde você tem uma empresa com uma postura reativa quanto à questão, é uma ação corretiva, sujou, limpa, não trata-se de custos, basta cumprir só os requisitos, restrito apenas à zona de produção. Na segunda etapa da prevenção da poluição, então, você já trabalha com as ações corretivas e preventivas, busca reduzir os custos, otimizar os insumos, utilizando a utilização já de tecnologias limpas, mas é limitada a algumas zonas da empresa. Já a postura estratégica de desenvolvimento sustentável, você trabalha não só a corretiva e a preventiva, mas ações antecipatórias, até mesmo antes de implementar a fábrica. Trata da questão ambiental como uma vantagem competitiva, busca evitar o uso eficiente dos insumos e a utilização de tecnologias mais limpas. Como é, então, que o setor produtivo pode desenvolver-se de uma maneira mais sustentável? Bom, aí a gente tem várias opções de ações que uma empresa pode implementar. Então, por exemplo, ela pode
estabelecer processos e desenvolver produtos menos agressivos ao meio ambiente, buscar a melhoria contínua de seus indicadores ambientais, promover a consciência e a responsabilidade ambientais em todos os níveis hierárquicos da empresa, promover um ambiente de trabalho saudável, explorar novos mercados para produtos ambientalmente compatíveis. Então, isso aí é um conjunto, é um pacote de objetivos que a empresa pode trabalhar. Mas, para chegar a um bom desempenho ambiental, a empresa tem que trabalhar as pressões que ela sofre. No mundo corporativo, no mundo competitivo, a organização está sofrendo bastante pressões. Então, é pressões dos clientes, do mercado, dos acionistas, dos órgãos ambientais, é aquela pressão de produzir cada vez melhor os seus produtos, é a pressão de não ter acidente no trabalho, aquela pressão de não produzir, não gerar poluição e aquela questão dos recursos naturais que estão cada vez mais escassos. Como resolver tudo isso, né? Qual é a diretriz que a organização pode seguir? Bom, então, logicamente, a primeira coisa que a organização tem que fazer é o quê? Atender a legislação, né? Trabalhar aquela etapa do controle ambiental. Então, você tem que buscar atender esses requisitos ambientais. E na própria legislação, existem várias orientações interessantes. Por exemplo, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela adota princípios de prevenção da produção mais limpa, desenvolvimento sustentável, define o gerador de passivos como eterno responsável por esses passivos, determina a responsabilidade da empresa sobre o resíduo, não exime a do transportador e nem a do receptor desses resíduos, né? Define que as indústrias serão responsáveis pelas suas embalagens, determina, então, quando a empresa vai buscar a sua licença ambiental, normalmente o órgão ambiental, ela determina sempre que se faça um programa de produção mais limpa, que anualmente, quando se coloca lá o relatório para o IMA, você demonstre que você está melhorando continuamente, obriga a organização a publicar uma política ambiental no jornal, prioriza que a empresa deve ter um programa de gestão de resíduos sólidos. E caso, por exemplo, a empresa queira ampliar as suas instalações e tiver algum impacto, alguma árvore, alguma supressão de vegetação, a empresa tem que fazer a compensação ambiental e a cobrança pela outorga da água. E isso, bom, cumprir então a legislação ambiental, mas é só isso? Basta? Eu estou bem na fita? Não, meu amigo, você tem pressões de todas as áreas. Você tem que trabalhar outros instrumentos aí voluntários para melhorar seu desempenho. E que instrumentos são esses? Bom, vamos apresentar alguns, tá? O primeiro que a gente vai apresentar é específico da indústria química, né? Porque no final da década de 80, a indústria química foi protagonista de vários acidentes ambientais que causou a morte de milhares de pessoas. A indústria estava suja na fita, né? Então, para melhorar a sua imagem, a Associação Mundial da Indústria Química se reuniu no Canadá em 1984. Eles publicaram o Programa de Atuação Responsável, que aqui no Brasil ela é capitaneada pela Biquim. Então, todas as empresas que são associadas à Biquim são as signatárias, eles assinam o compromisso de implementar a atuação responsável. Essa atuação responsável ela é composta de 6 códigos de práticas, trabalhando desde o gerenciamento do produto, saúde e segurança, a parte aí de diálogo com a comunidade, a parte de transporte e distribuição lá dos seus produtos, proteção ambiental e segurança do processo. Então vamos dar uma olhada. Olha, veja, essas 6 práticas na verdade é o que praticamente é um SGI. Você tem segurança, qualidade, meio ambiente, responsabilidade social. Foi o primeiro approach aí de um sistema de gestão integrado de um setor, né? Bom, o próximo instrumento de gestão ambiental é os selos ecológicos, rótulos ecológicos, selos verdes, os selos ambientais, mas vamos chamar aqui como selos ecológicos. Então, os selos ecológicos, o primeiro selo publicado foi em 1972 na Holanda e na década de 80 passou a ser até um diferencial competitivo. Então, vários países publicaram seu selo. E padronizando esses selos, eles podem ser divididos em 3 tipos. O primeiro tipo
é aquela criada por entidades independentes que fazem, tem as diretrizes que as empresas têm que cumprir, vão lá, fazem uma auditoria e a partir da autorização dessas organizações eles podem usar este selo, esse tipo aí de selo. Aqui no Brasil tem a ABNT que faz esse serviço, porém acho que o selo não pegou muito, mas na Europa ele é uma vantagem competitiva. As empresas que podem colocar o seu selo no seu produto, ele se diferencia, porque um consumidor, normalmente um produto que tem o selo e outro que não tem, o europeu é muito consciente, então ele vai comprar aquele que tem o selo. Já o tipo 2 é o que? É um tipo de autodeclaração. A empresa não precisa ser auditada, ela apenas por conta própria vai lá e cola um selo lá no seu produto. Então você veja que o tipo aí é muito orientativo, né? E tem uns exemplos aí. Indicando aí que a embalagem de alumínio e de aço ela pode ser reciclável, é mais orientativo. Isso daí. E finalmente do tipo 3 que é aquela de traz informações ambientais sobre o produto. Ela é feita baseada em uma avaliação do ciclo de vida e são licenciados por entidade de terceira parte, como por exemplo a gente tem aqui no Brasil o Procel, que é licenciada pela Associação Brasileira de Produtores de Eletrodomésticos, em que pega os associados às indústrias, pega seus produtos, manda lá para o Inmetro, o Inmetro faz uma avaliação, verifica quais são os que são mais econômicos e coloca lá da classificação A, B e C, e aí o consumidor olha e escolhe o custo-benefício. É melhor talvez comprar uma geladeira um pouquinho mais cara, mas que seja mais econômica. Atualmente você vê aí a própria indústria automobilística já está nos seus carros colocando lá os seus selos, né, para você identificar. Bom, a terceiro instrumento de gestão ambiental é a produção mais limpa. Então, o que é a produção mais limpa? A produção mais limpa é uma avaliação técnica, é um diagnóstico econômico e ambiental do processo produtivo. Para quê? Para que você faz para identificar oportunidades que implementem, que gerem ecoeficiência. Com ecoeficiência é você produzir mais com menos. Na produção mais limpa você verifica que, poxa, você no processo produtivo você entra a matéria-prima, a agregação de valor e sai o que? Sai produtos e mais resíduos. E o que é o resíduo? O resíduo é aquilo que não presta, que você tem que dar um fim. Mas para a produção mais limpa, esse conceito de resíduo é o que? Resíduo é matéria-prima que não foi convertida em produto. Então se você valoriza esse resíduo como custo de matéria-prima, como preço de matéria-prima, abre um leque de oportunidades para você identificar onde na fonte eu posso implementar ações para melhorar a conversão de matéria-prima em produto. Então esse é o trabalho. E a produção mais limpa, ela tem 3 níveis, né? O nível de 1 e 2, que é o de minimização de resíduos e emissões, e o nível 3, que trabalha o reuso de resíduos e emissões. Mas efetivamente, para você trabalhar a parte de produção mais limpa, você trabalha mais a questão lá do nível 1 e o nível 2, que é redução na fonte e reciclagem interna, que você trabalha dentro da empresa. O nível 3 já é fora da empresa, é você buscar uma destinação. Bolsa de resíduos é um outro instrumento que é um instrumento se você classificar aí a questão de produção mais limpa, é do nível 3. É para ajudar a empresa a implementar aquelas ações de produção mais limpa nível 3. Você poder publicar, então, em um portal os seus resíduos e uma outra empresa pode se interessar em adquirir ou retirar até aquele resíduo do seu site da sua empresa, tirar aquele problema da sua empresa. Então, aquela empresa que pegou seu resíduo, ela vai tratar e vai dar uma destinação, até produzir algo novo, que é importante, né? Então, é um serviço, na verdade. O quinto instrumento de gestão ambiental é a análise de ciclo de vida, que é um estudo do impacto ambiental de um produto, né? Desde a extração da matéria-prima até a disposição final do pós-consumo. É você valorar toda a cadeia. Então você tem aqui, por exemplo, nessa figura,
desde a extração da matéria-prima, você tem consumo aqui de emissões de ar, de água, consumo de matéria-prima e energia, vai a parte de logística, de distribuição, aí chega até a fábrica, manufatura, novamente um leque aqui de logística, de distribuição, e tome consumir matéria-prima, energia e lançar emissões por ar, você tem a distribuição e uso pelo consumidor e finalmente o pós-consumo. Então, é a valorização dos impactos ambientais de todo o processo produtivo. A sétima instrumento de gestão é ecodesign. O que é ecodesign? Ecodesign é um instrumento que traz para dentro da empresa algumas diretrizes, alguns conceitos para aquele departamento de projetos. Então, antes mesmo de produzir algo, você já introduz algumas diretrizes. Hoje as empresas fazem os seus produtos para durar em pouco tempo, para que você descarte aquele produto e compre outro novo, né? Então é a tão chamada obsolescência programada. E o objetivo do ecodesign é você ter ações de que o produto possa ser facilmente ter uma assistência técnica, você trocar uma peça e você ter maior durabilidade, ou depois do descarte a empresa possa receber, troca alguns componentes por mais novos e remanufatura aquilo ali, coloca no mercado como um produto mais barato que foi remanufaturado. Ou até que ela receba o produto descartado, retire todos os componentes, recicle todos os componentes e produza algo novo. Então esse é o conceito do ecodesign. Finalmente, as normas internacionais. Então as normas internacionais, basicamente, você tem aí norma para qualidade, para meio ambiente, para segurança, para responsabilidade social. Mas o que a gente vai estudar neste curso? A norma de gestão ambiental, de sistema de gestão ambiental, que é ISO 14001. Bom, então essa é um outro instrumento. Bom, isso então vai ser assunto para um próximo vídeo. A gente encerra aqui, demos aí uma contextualizada, apresentando vários instrumentos, porque as pessoas, às vezes os alunos acham que gestão ambiental, qual é o instrumento de gestão ambiental? ISO 14000, e tem outro? Ninguém sabe. Então a gente apresentou 8, além da ISO, né, mais 7 exemplos de instrumentos de gestão ambiental para vocês se familiarizarem. Então, até a próxima aula aí. Um abraço.